com chave de ouro, fazendo com que todo mundo saia daqui chorando. Queria que todo mundo recebesse com uma calorosa salva de palmas o nosso querido Miguel! Obrigado. Boa noite, meu nome é Miguel Oliveira e eu vim falar um pouquinho para vocês. Não vai falar o tema agora, só queria falar uma coisinha antes, que é, a gente aprende na Vox um pouquinho também sobre inteligência emocional, que era o que eu estava tentando fazer até este momento. Me manter-se são, me manter-se inteligente emocionalmente, para não chorar, para não me abalar. Mas fui refutado. Pessoal, vou falar sobre um tema que é bem particular meu, bem íntimo também, mas eu espero que, da forma que eu fale, não só como eu falo, mas as minhas palavras, toque um pouquinho de vocês. O meu tema é como Deus mudou a minha vida, mas não necessariamente de forma religiosa. Desde muito novo, eu fui inserido na minha religião católica pela minha mãe. E mãe sempre foi a pessoa que ensinou todo mundo ao redor dela. Então, as primeiras orações, o terço, a catequese, até chegar na obrigação de ir para as missas que eu odiava. Nessa necessidade, eu sempre fui essa pessoa que está na igreja, mas que não necessariamente gosta de estar lá. Eu ia pela obrigação, mas ia. Até chegar a algo que mudou a minha vida completamente. Eu não tinha noção do que seria isso, até chegar o momento, que foi o JC. Eu nunca me senti importante na minha vida, até os meus 16 anos. Eu nunca me senti pertencente a algo. E eu também nunca, mais do que tudo, eu nunca me senti amado na minha vida, até os 16 anos. Até eu fazer o EJC e me encontrar verdadeiramente com Cristo. Aquele encontro, ele é muito mais do que 3 dias. Ele é muito mais do que o evangelho pregado ali ou do que as pessoas que você conhece. Ele é de fato um encontro com Deus e um encontro consigo mesmo. Isso me mudou para sempre. Participar do JC é um divisor de águas na minha vida. Então tem o Miguel antes disso e o Miguel depois disso. Eu poderia dizer aqui, usando aqueles testemunhos, meu amigo, minha amiga, antes eu bebia e eu fumava e eu fazia tudo. Porque hoje eu ainda faço um pouquinho disso. Mas, claro, com toda a cautela possível e necessária. No JC eu também encontrei pessoas maravilhosas que eu vou levar para a vida inteira. Inclusive, uma delas está aqui. Como Deus se mostrou atento aos meus pedidos. Aos 18 anos, eu me senti um pouco perdido na minha vida. Perdido nas minhas dúvidas, no que eu ia fazer da faculdade, em como que eu ia trabalhar, para onde eu iria, a partir daquele momento. E nesses momentos de dúvida, eu sempre procurava Deus. E Ele sempre me auxiliava, claro, no tempo dele. Então eu levei um tempinho para conseguir entender que tudo que eu pedia a Deus e as coisas que eu solicitava a Ele ou que eu achava que Ele deveria fazer, vinha no tempo dele. Eu levei um tempo e esse foi o tempo que eu fui criando essa maturidade de esperar. Eu sempre fui uma pessoa meio atacada do juízo, meio atentado. E ter essa calma, entender que tudo leva um tempo, foi necessário para ser essa pessoa que eu sou hoje. Então, Deus nunca dá o que a gente pede, mas sim o que nós precisamos. Muitas vezes a gente pede por um emprego, muitas vezes a gente pede por um namorado, uma namorada, muitas vezes a gente pede, sei lá, para ganhar na Mega Sena. Mas a gente sabe que Deus vai dar tudo no tempo dele e é exatamente o que a gente precisa, não necessariamente o que a gente pede. A hora certa para cada coisa. Foi justamente continuando em busca dele, continuando em busca do meu propósito, de descobrir qual era o meu propósito, que eu fui entendendo que cada coisa tinha o seu tempo. Que passar na faculdade teria um tempo, que conseguir um emprego melhor teria um tempo, e que principalmente descobrir e aceitar quem eu realmente era tinha um tempo. E eu precisei esperar, precisei ter calma e aceitar quem eu realmente era. E quando tudo isso aconteceu, e quando eu entendi que Deus me amava, mesmo assim, com todos os meus problemas e com todos os meus defeitos, foi que eu tive a oportunidade de ver a vida bela, ver a vida colorida, como ela realmente era.
Seja forte e corajoso. A partir do momento que eu consegui descobrir quem eu era, que eu consegui aceitar a minha identidade, eu comecei a dizer, agora eu posso tudo. Agora eu vou para onde eu quiser, agora eu vou conquistar o mundo inteiro. Mas Deus disse que não era bem assim. Não era exatamente isso que Ele estava querendo para minha vida. E foi difícil. Foi muito difícil, porque eu sou bem obstinado nas coisas que eu faço. Então, eu não consigo lidar bem com a frustração. Então, assim, quando eu quero muito uma coisa, que essa coisa não acontece, eu fico assim, vai acontecer sim. Eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou falar com mundos e fundos para tentar conseguir essa coisa. E era incrível que, quando não era para ser, simplesmente não adiantava o que eu fizesse. Não acontecia. E muitas vezes eu me perguntei, eu me questionava se eu estava no mesmo caminho que Deus queria para mim. Caramba, será que realmente a gente está no mesmo caminho? Será que eu quero a mesma coisa que Ele? Será que eu estou fazendo certo? E todas as vezes que eu me questionava, Deus falava comigo, não de forma literal, mas Deus falava comigo. Seja forte e corajoso. Essa é uma frase que virou um pouquinho clichê, mas se virou clichê é porque é verdade. Então, eu sempre fui muito amparado por essa frase e até hoje eu levo ela muito comigo. Então, se vocês se sentirem perdidos, se vocês pediram muito uma coisa a Deus ou a qualquer outro ser e ele te deu e você não sabe exatamente se é aquilo mesmo, seja forte e corajoso. Não foi o que eu te ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A fé que move o mundo. Com a vida mais estabilizada, mais tranquila, com o discernimento de quem eu era, eu talvez precisasse de algo mais palpável na minha vida. Então, como eu já contei por aqui, eu fui ver o Papa. Chegando no Papa, eu sabia que eu iria me emocionar, porque eu sou chorão. Mas eu também precisava daquele momento para dizer, eu acho que é isso aqui mesmo que eu quero. Chegando lá, vendo todas aquelas pessoas de cada país diferente e pensar, meu Deus, como Deus consegue ser tão imenso, tão gigantesco, que vai o mundo todo, que percorre o mundo inteiro e que todas essas pessoas são unidas por um único propósito. Que eu ali, na minha inocência, achei que era a consciência. Na minha inocência, achei que era a fé católica. Mas não era. Era Deus. O que nos unia não era a fé católica, era a busca por Deus. Mas não foi lá que eu consegui ter algo definitivo na minha vida. Foi aqui no Brasil mesmo. Quando eu comecei a minha apresentação, eu comecei falando de manhã, e que ela foi responsável por me inserir a minha fé. E era extremamente válido que eu pudesse retribuir isso de alguma forma. Então eu levei manhã para realizar um sonho, que era conhecer o Santuário de Aparecida. Realizei esse sonho dela, ela achou incrível, maravilhoso, mas foi ali que eu percebi uma coisa. A minha fé, a fé que eu tinha em Deus e a presença dele na minha vida não era sobre santos, não era sobre imagens, não era sobre igrejas. Era literalmente sobre fé e como ela nos move. A gente passou por várias igrejas, vários santuários, várias missas, mas foi num lugar muito específico do Santuário de Aparecida que eu me senti tocado realmente pela fé. A gente literalmente viu a imagem de Nossa Senhora Aparecida de frente e de costa. Tem uma partezinha, uma capela que ela é extremamente restrita e a gente conseguiu ir lá para celebrar uma missa. Só que isso não me tocava e eu, meu Deus, como assim? Eu estou num lugar extremamente abençoado e isso não me toca. Até chegar na Sala das Promessas, que é onde as pessoas levam os presentes de coisas que elas conseguiram conquistar. E naquele momento, vendo o quanto a fé movia as pessoas, o quanto as pessoas acreditavam naquilo, eu vi convites de casamento, eu vi vestidos de casamento, eu vi topos de bolo, eu vi casas, eu vi pernas, eu vi braços, eu vi corações. E naquele momento, naquele local cheio de pessoas, eu pude realmente ver que não é sobre a religião, é sobre a fé. A fé que move o mundo. Depois de entrar na Vox,
eu fui apresentado, com todos vocês, a Lucilena Galvão. E ela usa uma frase bastante que é: Deus não é algo, Deus é tudo. Deus sou eu, Deus é você, Deus é a natureza, Deus é um mar. É muito egoísta da minha parte ou de qualquer pessoa colocar Deus dentro de um conceito só. É impossível, ele é imensurável. Então, a partir do momento que eu descobri isso, que eu aprendi isso, graças a vocês, e tudo na minha vida fluiu melhor. Porque eu não tenho mais a necessidade de ser aceito por alguma coisa, de querer provar alguma coisa. Eu sei que Deus está em mim e que Deus também está em vocês. Eu preparei uma surpresinha para vocês. Não sei se eu vou conseguir fazer, porque eu estou muito emocionado, mas eu vou tentar. Essa música, ela é muito importante para mim. Ela foi bastante presente em alguns momentos no qual eu me senti perdido. Eu simplesmente era o ponto ápice da minha apresentação, mas eu esqueci meu violão. Então eu fui atrás de uma amiga minha para me emprestar e o dela não tem correia, então eu vou tentar tocar aqui meio de lado. Espero que dê certo. Ele também estava desafinado, por isso que eu saí naquela hora. Não era bem assim no meu sonho, não era como eu imaginei. Não tenho tudo aquilo que eu pensava alcançar antes dos 33. Eu não sou exemplo bem-sucedido, homem do ano, o que venceu. Não era bem assim no meu sonho, mas tenho Deus. Eu tô com mais problemas que ontem, demoro a me organizar. A cada réveillon faço promessas em vão, nesse ano eu vou mudar. A grana é curta, ninguém me liga, eu engordei, ou a roupa encolheu. Não com os problemas que ontem, mas tenho Deus. A minha humanidade chora, ele não demora a me certificar de que alguma hora eu perceberei o que eu preciso para ser feliz. E eu aqui tentando achar alguma explicação para tanta linha torta. E ele diz, sorrindo assim: confie em mim. Muito obrigado.